Boa tarde a todos e a todas. Marineide, vai iniciar? Eu consegui, agora eu vou. Só um minutinho, eu estou indo pelo celular, porque o meu neto está com problema. Então, eu estou com o celular. Eu vou sair da tela do net, ficar só com o celular. Continuar, professora Sheila. Marineide, para a gente ver. Posso continuar, né? Esse momento agora, assim, para mim é fantástico, porque me coube falar de biblioteca, né? E eu acho que antes de começar a mostrar alguns projetos que nós escolhemos para compartilhar com vocês, eu acho importante destacar a paixão da leitura, né? Como é que a biblioteca entra nas nossas vidas. Eu coloquei essa primeira foto aqui, está dando para vocês verem, pequenininha aqui. Esta daqui sou eu com 15 anos, ou menos, acho que eu tinha menos, porque eu com 14 anos tinha o mesmo tamanho que eu tenho hoje, não cresci mais. Está dando para vocês ouvirem bem? Tudo bem? Sim, aí essa foto aqui, ela foi tirada numa biblioteca. A biblioteca se chama Biblioteca Municipal Gustavo Teixeira. Quem é Gustavo Teixeira? Né? Para nós que somos aqui do Nordeste, que somos de Natal, eu acho que esse nome Gustavo Teixeira não tem nenhuma repercussão. Né? Mas nessa cidade, na cidade de São Pedro, no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena ao pé da serra, Gustavo Teixeira é praticamente a grande figura da cidade. E no tempo que eu tirei essa foto, eu estudava numa escola, essa aí foi um pouco depois, mas a vizinha biblioteca Gustavo Teixeira tinha o grupo escolar Gustavo Teixeira. Não sei se das pessoas que estão aqui, né, acompanhando esse nosso relato, tem alguém que é do tempo de grupo escolar. Deve ter, né? Você, Marineide, no tempo de grupo escolar. O grupo escolar, né, hoje em dia tem muita gente, o que é isso? Não sabe nem o que é isso. Era o nosso ensino fundamental 1, era o grupo escolar. Né? E vizinho ao grupo escolar Gustavo Teixeira havia a biblioteca Gustavo Teixeira. Essa biblioteca aqui, eu não sei se dá para vocês perceberem, porque a foto é muito pequena, mas ela tinha janelas imensas que iam de cima até abaixo. Aqui porque foi um dia de uma solenidade, havia uma mesa aqui e tal, mas a biblioteca era cheia de pequenos sofás, de almofadas, e ela dava para um jardim. Então, o que acontecia? Quando a gente saía da escola, né, do grupo escolar, nós íamos para a biblioteca e escolhíamos nossos livros, ficávamos sentados nesse sofá, recostados com muito conforto, e olhando para um jardim maravilhoso, e passarinhos, e o vento batendo nas folhas das árvores. Ora, quem é que não se torna um leitor assim? Então, primeiramente, eu acho que as bibliotecas, sejam elas escolares ou não, essa era uma biblioteca escolar, mas ela tinha o prédio próprio, né? Ela ficava ao lado da escola, diferentemente das nossas bibliotecas, que normalmente são salas que nem sempre climatizadas, nem sempre confortáveis, nem sempre bonitas. Mas a gente tem que fazer o máximo para que ela se torne encantadora. Eu acho que isso é o passo inicial e primordial. Porque se nós não tivermos uma biblioteca que se torne encantadora, como é que a pessoa vai se sentir à vontade, a criança ou adolescente, para ficar ali naquele espaço e chegar até os livros? Porque os livros, eles chegam depois do espaço. Primeiramente, olha, e não tem a ver com ser escola pobre, nada disso. Eu me lembro que no meu tempo de faculdade eu tinha um grande amigo, né, vou contar a história, mas não vou contar o milagre, mas não o santo. Eu tinha um grande amigo que morava numa casa, numa vilazinha do Alecrim, uma casa mínima, uma vilazinha simplésima. Né? Mas a casa dele era tão encantadora que você se sentia, sei lá, numa mansão, né? Uma casa belíssima, porque era o gosto, era o prazer, era a planta bem cuidada, né? Toda vida eu me emociono. Era aquela almofada colocada no cantinho, era uma toalhinha de crochê, o que for. A gente pode tornar qualquer ambiente encantador. Então, foi nessa biblioteca que eu me tornei leitora. E para nós nos tornarmos leitores, e para nós fazermos dos nossos alunos leitores, é necessário, primeiramente, que também sejamos.
Como é que um professor, né, pode empolgar um aluno para uma leitura se ele não é leitor? É muito difícil você, no momento de ler uma poesia, com aquele entusiasmo, com aquele prazer, e comunicar aquilo para o aluno, é diferente de fazer com que você leia no piloto automático, que leia sem uma entonação, que leia até como se fosse uma obrigação. Como é que o aluno vai gostar de poesia? Como é que ele vai procurar literatura? Então, essa necessidade básica de formação de leitor é, primeiramente, a formação do professor leitor. Eu acho que todo mundo concorda comigo, que eu não estou dizendo nenhuma novidade, todos nós sabemos disso, mas o fato é que isso ocorre e não ocorre tão raramente assim. Há uma certa frequência, inclusive, dos professores de língua portuguesa, de cobrarem livros e nem sempre serem leitores. Então, assim, aqui, quando eu me exibo, estou aqui exibida, é para dizer isso, que essa biblioteca, ela fez de mim uma leitora, e fez de mim depois uma escritora também. Aí eu conheci os autores, e tem mais. Como a gente tinha acesso à biblioteca com muita liberdade, podia mexer à vontade nos livros, nós líamos a literatura infantil, mas também líamos a literatura de adulto. Então, eu comecei, por exemplo, a ler José Mauro de Vasconcelos, a ler até aquele autor alemão, o Hermann Hesse, com 12 anos, com 13 anos. E é o tipo da coisa, você oferece o livro, e cada um, dentro do seu repertório, dentro das suas possibilidades, vai gostar ou não daquela leitura. Ou, às vezes, vai levar essa leitura mais para frente, né? Mas ela tem que estar disponível. Então, esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês, esses 3 projetos, eles foram realizados na Escola Municipal Professor Ulisses de Góes. Eu passei 37 anos nessa escola. Eu cheguei lá em 1981 e fiquei até 4 anos atrás, não sei exatamente, mas foram 37 anos. E os 2 últimos anos eu fiquei na biblioteca, na sala de leitura, porque havia um problema de saúde, e olhe bem, lá vem a história do problema de saúde, né? Vai para a biblioteca quem tem problema de saúde. No meu caso, foi assim, um casamento perfeito. Quem gosta de ler, quem escreve, vai para a biblioteca. Mas, enfim, seja lá por qual razão for, né, que o professor ou a professora chegue à biblioteca, ele tem que chegar imbuído desse prazer. Mas mesmo antes da biblioteca, e boa parte desses trabalhos foram realizados quando eu estava em sala de aula, né, como professora de língua portuguesa. Porque lá no Ulisses de Góes, ou como minha amiga Rosângela França, se você estiver aí, vai me corrigir, que ela diz na Ulisses, porque está subentendida a palavra escola. Mas eu toda a vida disse o Ulisses e não tem jeito, para mim é o Ulisses de Góes. Então, em parceria, né, com o pessoal da biblioteca, mesmo antes, né, de estar lá, e foram trabalhos realizados na EJA, realizados no Fundamental 2, no Fundamental 1 e também na Educação Infantil, ou seja, nós percorremos e trabalhamos com todas as séries da escola, no sentido de promover a leitura literária. Aqui na foto nós temos a professora Santa Lúcia, que também já se aposentou, e esse trabalho aí foi realizado com a turma, quando na época ela estava responsável pela turma do nível 5 ou 4, acho que 5, lá no Ulisses de Góes, no Vespertino, no nível 5. Crianças pequenas, em fase de alfabetização, e nós trabalhamos com um autor que é bem peculiar a história dele. Ele não, eu falei o autor, mas na verdade são os autores, são 2 crianças que escreveram os versinhos, Tomás e Laís, e o pai, em parceria com os filhos, ia registrando e estimulando. Eles fizeram esse livro belíssimo chamado Era Uma Vez dos Bichos. Não era Uma Vez os Bichos, não. Era Uma Vez dos Bichos. Depois eles escreveram outro chamado Era Uma Vez dos Monstros. E foi feito esse trabalho com as crianças do Vespertino. Foi um trabalho bem envolvente. Por quê? Porque o autor não chegou logo. Eu acho que foi como a Suzana estava falando antes. Foi feito todo um trabalho de leitura, todo um trabalho de encantamento, todo um trabalho de engajamento da criança com a leitura. Então, Santa Lúcia, Fátima Lúcia, Madalena, minha querida Madá, não sei se você está por aí, Madalena Gugel, maravilhosa companheira de trabalho. Madá, em tudo, em todos os momentos, em todas as atividades, fazia
abrir o leque de possibilidades para que tudo ocorresse legal, né? Não só ela, como Norma, como Sunamita, como Ângelo. Enfim, nós tínhamos e temos, né, porque eu não estou mais lá, já me aposentei. Gente, eu estou aposentada, mas vivíssima. E continuo trabalhando com literatura, continuo trabalhando com criança. O ano passado foi uma jornada de 5 escolas trabalhando com literatura, 5 escolas municipais. Clenilson, acho que até acompanhou uma delas. E, assim, quem gosta de literatura não se aposenta, não. Não fica em casa de jeito nenhum. Vai à luta, vai mostrar os livros. Pode passar o outro slide. Bom, agora vamos colocar realmente os projetos com o nome. Né? Esse projeto aí que está nas fotos é um projeto chamado Poesia ao Microfone. Qual é a ideia? A ideia é que os meninos fossem à biblioteca e colocassem a leitura para fora, ou seja, oralizassem, se expressassem e escolhessem. Esse projeto ele foi feito aqui, a professora Carla. Carlinha, está por aí? Eu acho que está. Carla continua no Ulisses de Góes, uma professora que está nativa ainda. Aqui temos Madalena Gugel, os nossos alunos. Havia um momento inicial em que eles iam à biblioteca para escolher os livros que queriam. Algumas vezes nós colocávamos aqui, como está nesse cartão, nós colocávamos algumas poesias impressas previamente escolhidas e ficavam esses cartões espalhados na biblioteca. E depois eles escolhiam para fazer a leitura ou sozinhos ou em dupla, mas uma coisa que era muito importante, né? Esses livros que iam ser lidos, eles ficavam expostos a semana inteira para que no horário do intervalo ou outros horários disponíveis, eles fossem lá, né, se apropriando daquele texto, se familiarizando com a linguagem de determinado autor, com estilo, né, com gênero, com que tipo de poesia eles iam encontrar, uma poesia modernista, uma poesia parnasiana, enfim, eles iam escolhendo qual a poesia que queriam. E também, uma coisa que é muito importante é o envolvimento do professor. Aqui nós temos Madalena lendo, e aqui nós temos Carla lendo. Todo mundo ia para o palco, olha o palco. O palco era uma mesinha de centro com um tapete colocado. Por quê? Tudo no momento da leitura, quando é uma leitura expressiva, quando é uma leitura que vai se comunicar com outras pessoas que estão ali, né? Ela tem que ter um destaque. É como eu assisti a um curso de contador de histórias há 2 semanas, eu acho, lá no Senai, na Zona Norte. Acho que muita gente aqui deve ter participado, que foi com a Mari Bigio, acho que é isso, Mari Bigio, que é uma contadora de histórias bem conhecida, uma autora de livros infantis. Ela diz, por exemplo, que o contador de histórias não precisa, se quiser, pode, né, claro, mas não precisa se paramentar todo. Uma florzinha no cabelo, uma tiara com chapéuzinho, qualquer toque diferente, um chale, já você deixa de ser você. Você se transforma num contador de história e já atrai o público, né? Já fascina a criança ou outros leitores que estejam ali potencialmente, porque tem muito adulto que gosta mais de ouvir contador de histórias do que as próprias crianças. Então, a função desse palquinho era mostrar, bom, a poesia era a estrela do espetáculo. Se ela era a estrela do espetáculo, ela deveria estar no palco. Então, nós criamos esse palco aqui, com o tapete, com microfone, caixa de som, e ali todo mundo ia ler, né? Inclusive, é uma coisa assim interessante, por exemplo, eu vou passar logo uma dica de leitura antes que eu me esqueça. Conhecem esse livro? Chamado Uma História de Leitura, da leitura de Alberto Mangel? Esse livro, ele mostra, né, detalhadamente, ele faz o percurso da história da leitura. Uma História da Leitura, de Alberto Mangel. Ou Mangel, porque eu vejo as pessoas pronunciando das 2 formas. Bom, ele... Você tem 1 minuto. Oi? Tá? Você tem 1 minuto. Já está acabando? Só que você... Então, deixa eu mostrar os outros projetos. Vamos lá, só tem 1 minuto. Não vou mais falar do Alberto Mangel. Tá bom. Passa o segundo. E esse outro projeto é chamado Leitura no Intervalo. Esse foi bem desafiador, porque os meninos tinham que deixar de lanchar ou lanchar um tiquinho só para irem para a biblioteca ler no intervalo. Então, tanto fazíamos rodas de leitura como aqui,
como eles escolhiam individualmente e ficavam lá, né? Sempre a gente procurava orientar o gênero da leitura, se era um conto, se era poesia, se era crônica, e por aí vai. Seguinte, agora eu vou correr. O próximo slide. Aqui, não pulamos um, do projeto Autor-Eleitor. Oh, nossa, faltou aí? O que tem aqui é essa apresentação. As atividades realizadas. Ah, tá. É o anterior mesmo, o segundo. Aqui. Leitura no intervalo. É a poesia ao microfone, o primeiro, que eu acho que eu não disse o nome, então, do projeto. Esse aqui. O nome desse projeto é o Autor-Eleitor. Então, nós tínhamos... E esse projeto durou mais de 10 anos. Ele foi realizado tanto na EJA como com os pequenininhos. E qual era o objetivo do projeto? Não só promover a leitura, mas mostrar que antes de ser autor, qualquer escritor é, antes de tudo, um leitor. A formação dele passa pela leitura. Então, nós levamos Tarcísio Gurgel, Clotilde Tavares, que virou best-seller no turno noturno com a Botija, que as alunas da EJA se apaixonaram loucamente por ela. O livro A Botija tinha reserva. Aí foi também Lisbeth Lima de Oliveira, Cláudia Arcanjo, Risolete Fernandes, Isabel Vieira, que escreveu 2 livros bem para adolescentes, chamado E Agora Mãe, E Agora Filha, que também virou best-seller na escola, que os meninos dramatizavam as cenas. Ou seja, é preciso o protagonismo dos alunos. Nós mostramos o caminho, mas eles fazem as coisas acontecerem, né? As encenações, as dramatizações e todos os trabalhos, sejam cartazes, interpretação de tudo quanto é jeito. E vamos para o final. Ai, Deus, passa muito rápido 15 minutos. Passa muito rápido, assim. Eu peço desculpa, mas assim, a gente, no caso, tem 3 relatos, então, na verdade... Acabou o tempo? Acabou. Pronto. Então, aqui as considerações finais. É só isso que eu já falei mesmo. Bibliotecas podem ser lugares de encantamento. Podem mudar a vida de jovens estudantes para sempre. Um livro que se tornou uma leitura significativa e apaixonada vai abrir a porta para um universo sem fim de leituras. É isso, gente. Mas é necessário professores e bibliotecários, leitores apaixonados por livros, espaço acolhedor e bonito, um bom acervo e etc. Ou seja, precisamos ser leitores, não é isso? Não é, Adelina? Adelina é minha companheirona também no Lice de Góes. Então, Rosângela, tanta gente, Maria dos Anjos, que faz acontecer, e tem feito e vai fazer sempre. Beijos. Tchau.